Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero começar igualmente por saudar os representantes dos artistas, autores, intérpretes e outros titulares de direitos conexos de associações representativas do setor que assistem a este debate e que foram, ao longo do tempo, alertando para a necessidade de corrigir a atual legislação relativamente à cópia privada. E queria começar este debate fazendo um enquadramento que para o PCP é um enquadramento decisivo. A situação que hoje enfrentam os autores e titulares de direitos conexos é uma situação difícil porque foram abandonados à selvageria das regras da lei do mercado. E, portanto, as leis do mercado, de selvagens que são, deixaram de facto completamente desprotegidos perante aquilo que é a inovação tecnológica e a utilização das inovações tecnológicas no sentido de violar os direitos dos autores e dos titulares de direitos conexos, numa situação que é de facto uma situação difícil. E esta proposta que o Partido Socialista agora apresenta, apresenta-se como uma solução para uma pequena parte daquilo que são as dificuldades que os autores e os titulares de direitos conexos sentem na situação em que hoje se encontram. Dizendo isto, queria, portanto, dizer que, em relação a esta contribuição que o Partido Socialista procura avançar para uma pequena parte deste problema, o Partido Comunista Português está genericamente de acordo com as soluções que o Partido Socialista apresenta e, aliás, temos pena, que elas pequem por serem tardias, porque já na proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2010, como a senhora deputada Gabriela Canavilhas reconhecerá, se dizia que, e cito, no domínio da defesa dos direitos de autor serão elaboradas propostas de lei para a defesa dos direitos no ambiente digital, para a proteção da cópia privada, para a regulamentação das obras órfãs e para a proteção dos fonogramas sonoros. Ora, este era o relatório do Orçamento de Estado para 2010, aprovado em 2009 e só em 2012 conseguimos ter esta discussão feita. Certamente o PS beneficiou de algum do trabalho feito ainda enquanto estava no Governo, é pena que só agora o tenha apresentado. Mas da parte do Partido Comunista Português, as soluções que aqui são apresentadas merecem-nos uma concordância genérica, sem que, no entanto, deixe passar em claro alguns reparos e alguns alertas que é preciso ter em conta. Em primeiro lugar, alertas feitos pela Associação Nacional de Software Livre e pela Associação de Desenvolvimento pelo Software Livre, que ainda recentemente fizeram chegar uma crítica porque não foram tidos em conta neste processo, e trata-se de facto de entidades que têm obrigatoriamente que ser tidas em conta. Uma vez que o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista desconsidera completamente o impacto destas questões nos utilizadores e criadores de software não proprietário, que utilizando licenças copyleft e Creative Commons e que apesar de prescindirem dos seus direitos, em particular das suas remunerações, acabam por ser tratados como se não o fizessem. Portanto, essa é uma das matérias que tem que ser consideradas, em matérias do âmbito do software livre, têm que ser consideradas como uma das dimensões que não podem ser ignoradas na discussão deste projeto de lei. Por outro lado, há algumas outras questões para as quais queríamos deixar um alerta. A primeira que tem que ver com uma noção de cópia reprográfica que julgamos que deve ser clarificada no sentido de que é aquela que não é só obtida a partir de uma fonte de papel, mas também aquela que é produzida em papel a partir de suportes digitais, porque essa é uma realidade que hoje é muito frequente e que o projeto de lei parece ignorar. Por outro lado, uma questão que julgamos nós que é uma questão central. Em matéria de isenções, julgamos que, e concluo, Sr. Presidente, em matéria de isenções, julgamos que não podem ser consideradas para efeitos de isenção exclusivamente entidades coletivas, pessoas coletivas. Um fotógrafo que compra um suporte digital para armazenar as fotografias que produz e das quais faz o seu trabalho, das quais faz a sua profissão, deve ser considerado no artigo 4º, mas o artigo 4º refere-se apenas às pessoas coletivas. Se ele for um empresário em nome individual, não é abrangido pelas isenções. E julgamos nós que essa isenção deve ser clarificada. E para concluir mesmo, Sr. Presidente, julgamos também em relação ao número 4 do artigo 4º, deve ser clarificado o seu alcance, porque por aqui pode criar-se um mecanismo para fazer claudicar aquelas que são as normas do artigo 4º, uma vez que estas medidas que são previstas no número 4 do artigo 4º não são materialmente eficazes porque não conseguem impedir a cópia. No entanto, por via deste número 4, concluo mesmo, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, por via deste número 4 do artigo 4, acabam por deixar de ser titulares do direito à compensação e julgamos que isso não seria justo. Agradeço, Sr. Presidente, a sua tolerância.